Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje tenho o prazer em receber Gabriel Villarreal, especialista em metodologia Disney. Gabriel, seja bem-vindo de volta ao Vem Pra Mesa. De volta, estava contando os dias, contando as horas, finalmente estamos aqui de volta, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, obrigado pelo convite, Vem Pra Mesa, podcast que eu guardo no coração. Muito bom. Lembrando você que está no YouTube, siga o nosso canal, deixa seu like, deixe seu comentário. Se você já viu alguma palestra do Gabriel, se você já viu algum conteúdo nosso do Gabriel, são conteúdos que a gente viraliza bastante sobre metodologia de atendimento. E você que trabalha com vendas, você que trabalha com atendimento ao cliente tem que ter essa metodologia no seu radar, super importante. Você que está no Spotify, siga o nosso canal no Spotify. Toda semana, toda segunda-feira, um episódio novo para você. E deixar um abraço para o nosso patrocinador, pessoal da Plano e Plano, toda a galera lá do Everton Costa, toda a galera da Plano e Plano, o corretor, você, agora em 2024, quer fazer bastante dinheiro, quer colocar dinheiro no bolso, vai conversar, vai conhecer uma das houses da Plano e Plano, tem o famoso cashback, faixa preta, vários programas de incentivo para você prosperar em 2024. Então, vou deixar o link aqui nos comentários para você conhecer e bater um papo com a galera da Plano e Plano. Um abraço para todo mundo lá. E, Gabriel, nosso primeiro episódio deu tanta repercussão, ficou pequeno, a gente conversou bastante, e aí a gente já precisou marcar o segundo, porque esse é um assunto que não tem fim, né? O atendimento, a metodologia de atendimento, você satisfazer o cliente. Eu gravei agora, hoje, o primeiro entrevistado foi o Bidarra. Bidarra é um corretor que vende imóveis econômicos, mas ele se destaca pelo atendimento que ele dá. Pelo atendimento que ele dá para o cliente dele, e aí, por consequência, ele vende bem, ele tem muita indicação. Então, o atendimento hoje é um diferencial. Ele virou um diferencial, sem querer, ele é um diferencial? Sérgio, eu acho o seguinte, atendimento deixou de ser diferencial. Deixou de ser diferencial. Agora, o atendimento de qualidade agora é o diferencial. O que acontece? A gente vem de um histórico de atendimento muito ruim, né? A gente vem de um país que cresceu numa cultura muito focada no produto e no ter, né? Eu comprei e eu tenho. Para um país que foi agora para uma linha que não é do produto, né? E sim da vida. Como isso faz sentido na minha vida, e aí eu vou para o sentir. Então, o que acontece? Atendimento a gente tem faz tempo. Muita gente tem se dedicado a atender. Mas sabe o que acontece muito? As pessoas vão acompanhando a mudança que já existiu. Então, quando eu te falo que atendimento não é um diferencial, por quê? Porque as pessoas hoje, a maioria está perseguindo chegar no nível de atendimento que é padrão. É sair do mau atendimento para o padrão. E hoje a gente já tem tanta gente trabalhando no atendimento de excelência que você vê o seguinte, que o que você precisa dar o pulo do padrão para o excelente. É gerar uma experiência diferenciada. E aí você acabou de falar algo muito interessante. Eu tenho um corretor que vende imóvel econômico e que dá uma baita experiência. Isso é um case. Porque as pessoas de imóveis econômicos não acham que tem que dar uma baita experiência. Elas associam que a baita experiência é no alto padrão, é no luxo. Cara, e todo mundo gosta de ter uma experiência bacana. Todo mundo quer ser bem atendido. Todo mundo quer ser bem atendido. E tem uma coisa muito legal sobre a experiência do cliente. Experiência do cliente não é sobre gastar dinheiro, não é sobre encher de presente. Experiência do cliente é sobre atenção aos detalhes. Uma das frases mais legais que tem para definir o que falam do segredo da magia da Disney é uma frase de John Hanch, que ele diz: nós nos dedicamos às pequenas coisas que os outros não querem gastar tempo, dinheiro ou esforço para fazer. E essa é uma dica importante. Tá todo mundo querendo ser melhor naquilo que todo mundo faz. Atendimento não é sobre ser melhor no que todo mundo faz. É sobre você encontrar algo que ninguém faz e que você faça. Aí é o diferencial. Diferencial de atendimento é: eu estou focado em algo que ninguém quis focar. Nós acabamos de falar disso, Enquanto todo mundo está focado numa grande experiência para o cliente de alto padrão, tem alguém dando uma grande experiência para o cliente econômico. E esse cara sai feliz. Você consegue dar um impacto muito maior para ele, porque dentro do padrão de atendimento dele, aquilo que você fez está muito acima, chama muita atenção. É muito mais fácil você entregar uma experiência excelente no mercado de imóveis econômicos do que no luxo. Porque a Disney também diz o seguinte: concorrente é toda marca com a qual o teu cliente te compara. Então, o cara do luxo que está voando Emirates, que está comprando carro na Porsche, sabe? Esse cara que compra relógio na Rolex, que usa iPhone do lançamento o tempo todo, olha o universo de atendimento dele. Como é que você pega um cara desse universo e você surpreende? É muito difícil.
Agora, você vai para o universo econômico, você fazendo uma experiência bacana, que você não vai gastar muito, e mais de atendimento focado em pessoas, você vai surpreender, e aí sim você vai ter o grande diferencial. Não, muito bom. E ele comentou, até o Bidarra comentou, que um dos diferenciais dele é resolver o problema do cliente. Às vezes o cliente tem um problema de uma dívida, ele ajuda, ele tem parceiros que ajudam a resolver esse problema. Muitos outros corretores não querem ir atrás desse problema. Então ele buscou um diferencial. Ele buscou um jeito de manter o cliente sendo cliente. Manter o cliente. Porque é o cliente que... E aí que tá essa grande sacada. Adorei o exemplo, porque assim, eu tô tratando muito bem o cliente O que ninguém quer outros fazer. não querem. A concorrência é mais fácil aí, né? É menor. A concorrência é menor, porque olha só, e esse cara já deve ter passado por outro corretor que não se interessou por ele, por outro corretor que não se interessou por ele. De repente você chega e diz, cara, vem cá, eu vou te entregar um show. E quando você te entrega um show para esse cara, foi um grande show. E tem que lembrar o seguinte, esse cara, ele não é isolado do mundo, ele convive num contexto social e socioeconômico de pessoas que têm os mesmos problemas que ele. Quando você se torna a marca da cabeça dele de eu tinha esse problema e essa pessoa resolveu, a indicação é inevitável. É inevitável ele indicar, porque vai pegar outras pessoas que estão com o mesmo desafio dele e fala assim, bate naquela porta, vai atrás daquele cara, porque aquele cara se preocupa em resolver esse problema. Porque o mercado imobiliário, de novo, não é sobre vender imóveis, é sobre resolver problemas, é sobre trazer um impacto positivo para a vida do cliente. E aí, às vezes, você precisa fazer um esforço a mais para esse impacto positivo acontecer, ao invés de descartar o cliente. E você citou Emirates, eu costumo sempre falar do exemplo da Emirates, não sei se você já teve a oportunidade de voar de Emirates, mas é algo diferente. Toda experiência que cerca o voo, não é só o voo, é principalmente a classe executiva e a primeira classe, a experiência que eles dão antes, durante, óbvio, e depois do produto é o que cativa. Então, por exemplo, quem voa de executiva ou de primeira classe, você tem um chofer que te busca no hotel. Então, assim, a experiência começa antes do voo. Você tem um terminal para check-in exclusivo. Você tem um finger que te coloca no andar separado da econômica. Fora a questão da poltrona, do serviço, do bar. Então, você tem uma experiência que vai além do produto. Que é a Emirates cuidando daquilo que os outros não querem perder tempo, dinheiro ou esforço para fazer. É um investimento. Ó, tem uma coisa que eu falo muito legal, que bate com esse exemplo. Adorei esse exemplo que você deu, Sérgio. É assim. A gente não combinou, não tem roteiro, não combinou. A gente é sempre sem roteiro, né? E acaba ficando pouco tempo, né? Mas, ó, tem uma frase para mim que é marcante na indicação. Eu sou advogado, quem me acompanha sabe que eu, além de palestrante, sou advogado. E tem uma frase para mim que é a consagração da indicação. Porque assim, muita gente te indica, mas o premium é quando o cara te liga para contar que indicou. Quando ele quer conseguir de você que você valorize a indicação dele, que ele quer que você saiba. Ele não te indicou porque resolveu o problema da outra pessoa. Ele te indicou porque, além de resolver o problema da outra pessoa, ele quer te mostrar o quanto ele te considera. E aí o cliente me liga. E normalmente ele fala uma frase que é o meu medidor de temperatura. E essa frase é assim, o cliente fala para mim, ó, te indiquei um cliente. E ele fala assim, cuida dele como você cuida de mim. Essa frase para mim é a consagração, esse é o momento uau daquilo que eu faço. Porque olha só, ele não fala cuida do processo dele como você cuida do meu processo. Ele não fala cuida da empresa dele como você cuida da minha empresa. É cuida dele, daquele ser humano, como você cuida de mim. Nessa frase ele está dizendo o seguinte, eu me sinto cuidado por você. E aí não tem a ver com técnica. Ele não está dizendo, eu sinto que eu tenho um advogado melhor, eu sinto que eu tenho um advogado mais capacitado, mais treinado, com mais qualificação, com melhor técnica. Ele diz, perto de você eu me sinto cuidado. E olha para que nível de concorrência você vai. Advogado tem um monte, pessoas que cuidam de você são muito poucas. Você se sentir cuidado é algo que pouca gente pode te dar. Essa é a experiência que eu busco no meu escritório. Que no final do dia o cliente pense em, eu me sinto cuidado. Eu durmo tranquilo porque estou com o Gabriel pensando nos meus assuntos, cuidando das minhas coisas, tudo aquilo está sendo gerido por alguém que se importa comigo enquanto ser humano. Então é justamente esse cuidado humano que a gente tem que trazer para o atendimento. Porque tem outra coisa que eu tenho visto muito, é aquele atendimento pseudo-humano, né? Pseudo-humano que eu finjo que eu me importo com você para acelerar o negócio. E aí entra muito a questão da vocação. Tem que contratar pessoas que tenham vocação para servir. Tem que ter coração para servir. Tem que entender que servir não te torna menos, muito pelo contrário, te torna mais.
Servir é um baita gesto de humildade, de profissionalismo que pouca gente às vezes está disposto a fazer. E aí começa na base do atendimento que tipo de pessoas você contrata. Vou te dar um exemplo que não é de um produto de alto valor, mas passa pelo treinamento e talvez passe pela personalidade da pessoa. Eu estava no Pão de Açúcar, supermercado premium, né? E fui comprar donuts na padaria do Pão de Açúcar. E aí eu pedi dois donuts. A moça olhou, aí ela falou: você se importa se eu pegar um congelado? Porque esse aqui não está tão fresquinho, e congelado daqui a 20 minutos, 30 minutos você pode comer e vai estar fresquinho. Eu falei: não, tranquilo. Aí esperei, ela subiu, pegou. Aí eu estava com a minha filha, eu falei: filha, você viu o que ela fez? Ela poderia ter me dado esses dois que estão na vitrine talvez há 2 dias. Mas ela se preocupou em dar pra gente a melhor experiência. Ela quer que a gente volte aqui amanhã e compre de novo, semana que vem compre de novo. Aí ela entendeu o que é, né? Para uma criança de 12 anos, minha filha tem 12 anos, percebeu essa diferença. Por que ela não pegou esse que está aqui no balcão? Não, ela entendeu que não estava tão fresquinho, e acho que ela tem um treinamento, ela tem um discernimento. Falou: não, posso pegar um lá que vai ser melhor para você? Um produto de R$ 7,90. R$ 7,90. Mas ela tinha 2 donuts para te vender. Tinha. Aquele que ia com certeza fazer você voltar. Sim. E aquele que você não voltaria para comer de novo. Essa é a escolha. Mas isso é treinamento e perfil comportamental. A pessoa pode simplesmente falar: não ligo para isso, tô nem aí, tá aqui, ó, você escolheu, aqui. Você apontou, você não perguntou, você não estimulou essa reação dela. Então entra muito de que tipo de pessoas você contrata. E aí tem aquela máxima que hoje é muito discutida: as pessoas contratam por técnica, demitem por comportamento. Isso é uma grande realidade. Porque você contrata uma pessoa extremamente técnica, você contrata o currículo, você contrata o histórico, a experiência, mas você não avalia o aspecto comportamental. Que tipo de ser humano você está contratando? Isso é algo muito importante em cada organização, cada vez mais, e principalmente com as novas gerações, que estão perdendo uma série de conceitos que nós, mais da antiga, a gente construiu dentro do trabalho. É muito mais difícil lidar com novas gerações em termos motivacionais. Grande parte delas não necessita do trabalho como a gente necessitava quando a gente começou a trabalhar. Então, o elemento humano, ou seja, de que lar você veio, e não é lar socioeconômico, é de que formação cultural você veio, formação humana, formação social você veio para trabalhar aqui. Porque tem gente que é muito boa na técnica, mas não é bom de atendimento. E você não ensina alguém a atender. Ou como dizia Walt Disney: eu posso ensinar qualquer coisa para qualquer um, mas eu não posso ensinar a sorrir. Então, dica da Disney. Isso eu aprendi lá e eu exerço desde então. Todo o processo de seleção tem que avaliar primeiro o ser humano. Contrate por atitude, treine por aptidão. Eu tenho que contratar o ser humano e depois treinar, porque treinamento eu consigo fazer. Eu consigo te treinar para a tarefa, mas eu não consigo te treinar para personalidade, para valores, para princípio. E aí depois a contrapartida é a outra que eu gosto muito, que é: contrate devagar e demita rápido. Toma o tempo que você precisa para contratar alguém para poder avaliar. Isso eu aprendi também. Contrate devagar, mas demita rápido. Eu já demiti no mesmo dia. Começou de manhã, demiti na hora do almoço. Mas isso é raro. Eu entendi que precisava fazer rápido aquilo. Mas isso é raro. Sabe o que acontece muito no mercado? O que acontece muito no mercado é: como você decidiu contratar, você sente vergonha de voltar atrás na decisão de ter contratado. E aí você fica sustentando uma decisão errada. Você continua. E a pessoa fica lá e você, não, continua. Só para você não assumir que você fez uma contratação errada. Ou você ou alguém do teu time. E, gente, contratação errada, demissão rápida. Corrige rápido o erro. Faz mal. A gente insiste no erro. E isso é um mecanismo que a gente tem, que é de tentar, numa segunda decisão, justificar a primeira. Então, contratei errado, então vou dar mais tempo, então vou dar mais treinamento, vou dar mais recursos. E quando você vai ver, você está investindo no lugar errado. Eu falo que é semente e terra. A melhor semente na pior terra não brota. E a pior semente na melhor terra também não. A gente tem que casar os dois. Isso é quem você é, quem é a tua empresa e que tipo de pessoas você vai ter ao teu lado todo dia. Outro dia eu estava em Manaus. Estava no restaurante, a gente foi almoçar, pedimos um peixe lá, e aí o garçom veio e falou assim: ó, os peixes aqui demoram 40 minutos. Não tem problema. Aí um olhou pro outro: não, ok, vamos esperar. Chegou em 30.
Será que eles ouviram aquele podcast lá ou eles têm a metodologia Disney de... Se algo der errado, em 40 tá lá. Não, Mas chegou em 30. Você falou, nossa, porque todo mundo ficou feliz que chegou em 30, porque a gente estava esperando em 40. Mas é gestão de expectativa. Gestão de expectativa. Gestão de expectativa total. Eu falo aquele relógio da Disney, eu Sim. falo muito isso no palco. Falamos aquela vez. Falamos. Tá lá, 100 minutos. 100 minutos não são 100, são 90, 85. Tem uma gordura pra cima. Mas, Gabriel, por que então tá escrito 100? Porque o relógio é da Disney. Ela põe lá o que ela quiser. E ela põe o quê? Ela põe aquilo que vai acontecer mesmo se tudo é errado. Isso é até engraçado. Eu falo que essa é uma diferença cultural, por exemplo, que eu tenho com a minha esposa. Você sabe, Sérgio, a gente trabalha muito com evento, a gente viaja. Sim. Pior coisa que pode acontecer é você perder um voo. Então eu sou psicótico com o aeroporto. Então, assim, para mim é o seguinte: se tudo der errado, eu chego ao aeroporto 2 horas antes do voo. Se for nacional, se for internacional, 3. Mas se tudo der errado, isso vale dizer que minha esposa já sofreu de chegar em voo internacional comigo 4 horas e meia antes do voo. Falou, tudo bem, mas eu tinha espaço para dar errado. Então, eu sou o cara que se tudo der errado, sou pontual. E minha esposa tem outro módulo. Ela precisa que tudo dê certo para ela chegar na hora. Então, são formas de programação. São formas de programação de expectativa. Agora, dentro da experiência do cliente, você controla a expectativa que você gera. O grande erro da empresa é gerar a expectativa que ela não vai cumprir. Ou gerar a expectativa imprecisa. Se quer gerar uma expectativa boa, seja preciso. Imagina assim, Sérgio, eu te falo, vou te retornar em breve. Em breve. Em breve é uma expressão que todo mundo usa. Gente, quanto tempo é em breve? Quanto tempo é em breve para você, Sérgio? Você fala pra você, vou te retornar em breve. Pode ser 15 minutos, pode ser um dia, mas é rápido, né? Agora imagina para você é 15 minutos, para mim é 2 horas. Quando eu te retornar daqui a 2 horas, eu acho que eu estou cumprindo com a promessa que eu te fiz e você acha que eu não cumpri. Então, quanto tempo é em breve? Por que a gente tem essa tendência, e novamente é cultural? A gente quer assumir um compromisso que ele seja abstrato, para a gente não poder ser acusado de não cumprir. Mas qual que é o outro lado dessa moeda? Você assumiu um compromisso que você não pode provar ao mundo que você cumpriu. Então, normalmente eu digo, eu te retorno em 1 hora. Eu te retorno amanhã até às 11 horas da manhã. Eu te retorno amanhã às 11 horas em ponto. E aí o mais legal, quando eu te ligo às 11 horas, você pega o celular, qual que é a primeira coisa que aparece na tela? O horário e o meu nome. Você diz, uau, o Gabriel falou que ia me ligar às 11, me ligou às 11. E tá aí algo que é pequenas coisas que os outros não querem investir tempo, dinheiro ou esforço para fazer. Ser pontual está na tua mão. É como você se organiza. Essa pontualidade é um diferencial muito grande, mas depende de preparo e de alinhamento. Tem outra coisa que eu falo, os meus clientes, aqueles que têm o meu celular, eu estou sempre pronto para atender. A não ser quando eu estou no palco, quando eu estou numa audiência, ou quando eu estou aqui agora gravando um podcast. Mas meus clientes, meu celular está sempre em cima da mesa, o celular tocou, eu vi que é um cliente meu, atendo no primeiro toque. Pô, Gabriel, mas isso não faz diferença nenhuma. Faz. Faz por quê? Porque eu estou indo em algo que ninguém faz. E algo simples que não custa dinheiro fazer. Ninguém atende no primeiro toque. Toca uma, a pessoa vê quem é. Toca 2, pensa, será que eu quero atender esse cara? Toca 3, fala, deixa eu ver, para o ímpar para ver se eu atendo o cara. E o cara fica esperando. Quando eu atendo o cliente, eu não digo para ele, meu compromisso é te atender no primeiro toque. Mas quando eu atendo no primeiro toque a primeira vez, ele olha e fala assim, tá. Ele repara, mas não fala. Na segunda vez, ele comenda. Na terceira vez, que ele me pergunta, pô, mas você sempre atende no primeiro toque? Eu falo, esse é o meu padrão de atendimento para você. E eu vou te pedir desculpas que se algum dia eu não te atender no primeiro toque, é porque eu estou em uma reunião, estou numa audiência ou estou no palco. Sei o que o meu cliente faz? Quando eu não atendo no primeiro toque, ele diz, ele tem um excelente motivo para não ter me atendido e assim que ele se liberar, ele vai me retornar. Gestão de expectativa, alinhamento. Alinhamento. Está tudo alinhado, mas é previsibilidade. Previsibilidade tem 2 funções. A primeira é eu confiar em você. Eu confio em você toda vez que aquilo que você diz que vai acontecer, acontece. Então, quanto mais específico você for na previsibilidade, mais você permite que eu perceba que o que você diz que vai acontecer, acontece. Eu confio mais. E tem a questão da segurança. Tem a questão da segurança que, como que você diz que vai acontecer, acontece, eu me sinto seguro com você. Isso já foi testado em muitos mercados. Eu brinco que eu digo o seguinte, o dono da montanha-russa tem certeza que ela é segura. O cliente não. Então não adianta o dono da montanha-russa ter 100% de certeza que a montanha-russa é segura. Como é que eu faço o meu cliente ter essa segurança? Uhum. E aí você vai lembrar algo da Disney, vamos contar um segredo da Disney? Vamos falar da Disney. Sabe quando você vai na atração que você tem que pôr o cinto de segurança? Sim. E aí a pessoa fala assim, ó, puxa a cordinha amarela,
Você tem que puxar a cordinha. Você sabia que isso não serve para nada? Não. Isso. Pensa comigo agora. Olha só o que as pessoas não sabem. Você acha mesmo que a Disney ia colocar a segurança de dezenas de milhares de pessoas por dia em alguém puxar uma cordinha? Todos os cintos de segurança eles têm sensores. Sim. E é um painel de sensores que diz estão todos clipados ou tem algum que não está clipado. Gabriel, então se eles já sabem que o cinto de segurança está clipado, por que esse gesto? Por que eu puxo a cordinha? Primeiro, porque se você der uma puxadinha, se tiver algum probleminha solto, ele já solta na sua mão e não vai ter outro problema. Mas o principal é para você se sentir seguro e fiscalizado. É para você saber o quanto eu estou prezando pela sua segurança. Para você saber que eu estou constantemente vendo a sua segurança e da sua família. Eu já sabia que o cinto estava afivelado, mas eu precisava que você soubesse que eu me importo com isso. Então, olha só, é um procedimento que pela tecnologia não seria necessário, mas que pela experiência do cliente muda tudo. Eu faço o cliente se sentir seguro porque ele percebe a minha preocupação com a segurança em algo que não depende daquele procedimento. Por isso que a gente puxa a fitinha, só para deixar a gente mesmo feliz. Agora, falando em Disney, mudou recentemente a questão dos passes rápidos, né? Do Fast Pass, né? E criou-se uma nova profissão dentro dos parques. Criou-se. Que é o cara que cuida para você do agendamento. Exatamente. Um amigo meu foi recentemente, ele falou isso, eu achei diferente, né? Isso é algo bem polêmico em termos de experiência do cliente. Tem alguns momentos polêmicos de experiência do cliente do último É novo, né? É novo. Sim. A gente saiu de uma gestão do presidente Bob Iger, né, para o Bob Chapek, e ele pegou a pandemia. Pandemia, desafios financeiros, e ele tomou uma série de decisões focadas no quê? No resultado financeiro da companhia. Só que essa não é a cultura da Disney. A Disney tem fã. O fã até te dá o dinheiro, mas ele não pode perder o encanto. Então, decisões polêmicas que foram tomadas, como tipo revogar isenções, cobrar o que era gratuito. Antigamente, o Fast Pass, que é o fura-fila da Disney, era gratuito. Você tinha direito a 3 por dia com possibilidade de mais um. Agora você tem que comprar. Então é pago. Então já viola um pouco do que é a experiência do cliente. E nesse movimento que então passou a ser pago. Ao mesmo tempo, você tem um aplicativo que é muito bom. Mas é muito bom para quem? Para quem está acostumado. Se você perguntar para a minha experiência, estou indo agora a 20ª vez, daqui a 2 dias. Eu estou a menos de 48 horas do meu embarque. Daqui a pouco você tem que ir para o aeroporto. Daqui a pouco eu tenho que sair para o aeroporto. Vou direto daqui. Mas olha só, para mim, esse aplicativo é maravilhoso. Você conhece bem. Mas para quem vai a primeira vez? Muita gente nem sabe que existe o aplicativo, não sabe como utilizar. Tornou complexa a experiência, a ponto de que muitas pessoas hoje que me falam, estou indo pela primeira vez, que dica você me dá? Eu digo, contrata um guiamento remoto. Porque alguém vai se encarregar de que você possa usufruir 100% do parque. Senão a pessoa que vai a primeira vez, usufrui menos. Ela perde. Fica refém lá do aplicativo. Ela perde, não sabe usar o aplicativo, ninguém falou para ela que ela precisava, tem os horários certos de você entrar, e a pessoa perde. E as principais atrações, muitas vezes, tem uma chance de ir. E perdeu. Então o sujeito vai naquele parque uma única vez e tem a atração principal. Cada parque tem uma atração principal. Você não foi naquele dia, provavelmente você volta para sua casa sem ter ido. E fica aquele vão. Então surgiu a profissão de guiamento virtual. Guiamento virtual são pessoas... Antigamente você precisava estar no parque, precisava pegar você pela mão, vem cá, vamos ali, eu seguro tua mochila. Hoje não, hoje é alguém num computador que está cuidando de 4 ou 5 famílias ao longo do dia e garantindo tudo. Tudo por quê? Porque é um especialista no sistema. Tornou mais cara a experiência do cliente. Acho que, por outro lado, aí tem uma análise que deveria ser feita, que a Disney está pegando um dinheiro em cima da mesa e derrubando para pessoas de fora da Disney que estão trabalhando em cima disso, porque o meu custo por dia, se eu tenho guiamento, aumenta bastante. Então, é um dinheiro que a Disney poderia ter à disposição dela, que não tem por conta dessa dificuldade. Mas eu acho que eles sabem o que estão fazendo, deve ter algum grande motivo por trás disso. Para quem é especialista, e o americano é especialista em Disney, o aplicativo é simplesmente espetacular. O americano vai 1, 2, é que nem eu. Estou indo à 20ª, você vai ter muito americano que já foi 50 vezes, que vai todo ano 2 ou 3 vezes. Agora, falando em Disney, você está voltando agora fazer uma nova certificação. O que você busca numa nova certificação? É a mesma coisa que ler um livro novamente depois de alguns anos? Essa é uma pergunta que eu recebi da minha esposa. Para que você vai de novo? Você tá inventando uma viagem só para fugir das crianças e do casamento, né? Tá indo lá curtir. Tem um pedaço disso. Tá? Vou falar isso aqui para depois eu fico sabendo se ela assistiu ou não o podcast, porque ela me cobra. Mas na verdade é o seguinte,
É uma coisa muito interessante, porque a gente sempre pega o que a gente sabe e acha que a gente sabe para o resto da vida. Eu estou indo refazer uma certificação que eu já fiz. Pô, mas você vai fazer de novo? Essa foi a pergunta que minha esposa fez. Mas por que você vai fazer de novo algo que você já fez e algo que você já sabe? Porque quando eu fiz, eu tinha 35 anos. Hoje eu tenho 43. Hoje eu sou uma outra pessoa com outra visão, que eu posso ler o mesmo livro e concluir totalmente diferente, que eu posso fazer a mesma certificação e ter insights muito diferentes. O mundo é diferente, então aquilo que eu ouvi no mundo de 8 anos atrás é totalmente diferente no Antes do mundo Covid, atual. agora pós-Covid, mudou muita coisa. Pré-pandemia, pós-pandemia. Então, eu acho muito interessante, é um contraste bacana de a gente reaprender o que a gente já sabe. Às vezes o mercado está indo atrás de só aprender coisa nova e não vai reaprender a base. Não vai reler aquele livro que foi importante no começo da sua carreira. Então, eu gosto muito disso. Eu estou indo lá por quê? Porque eu acho que deve ter evoluído muito. Né? Essa é uma certificação específica em experiência do cliente, somente experiência do cliente. Então, assim, deve ter muita coisa bacana. E também, assim, ela é toda feita nos bastidores. Então, com certeza, muita coisa mudou pós-Covid nos bastidores de lá. Agora, quanto você está disposto a reaprender? Quanto você está disposto a falar, aquilo que eu ouvi, que eu tenho certeza que era assim, pode ser diferente? Quanto a gente se questiona o que a gente já sabe? Isso é algo muito importante no crescimento e juro que não foi só mais uma desculpa para a Disney de novo. Não foi só uma desculpa. Não foi, juro. É totalmente pertinente. Agora, nas suas palestras, né, você dá palestras no Brasil inteiro, em segmentos diferentes de empresas, sempre para equipes, pelo menos que eu vejo, equipes grandes. Qual o tipo de empresa mais diferente de serviço que você já deu? Alguma indústria, alguma coisa que você possa falar aqui? Eu tenho um caso, você me perguntou assim, a gente não combinou, estou tentando puxar na memória, mas eu tenho um caso muito interessante que foi para uma indústria de produtos veterinários para gado. Então não é pet, para gado, né? É agro, né? E a gente foi falar, como é que eu falo com o cara da indústria? Porque quando você diz é o seguinte, a experiência do cliente está no varejo. Ele é a indústria que tem o distribuidor, que tem o lojista. Sim. Eu não estou falando com o lojista, estou falando com a indústria. Né? A indústria e alguns distribuidores. E foi muito interessante. Foi muito interessante a gente começar a olhar o quê? Chegar para a indústria e falar, o distribuidor é um cliente. É o seu cliente? E a gente tem que mapear o cliente, os anseios do cliente. E havia um desafio muito grande de loja. Porque quando você vai trabalhar em lojas, você está disputando prateleira. Então é assim, Sérgio, você quer pôr seu produto, eu tenho que tirar o produto de alguém. Como é que eu tiro o produto de alguém que já fatura, já vende, eu já confio, para colocar o teu produto, que eu ainda não trabalhei com ele? Sim. Então era justamente parar de abordar o produto sobre a ótica dos benefícios tangíveis para o cliente e comecei a entender toda a lógica desse lojista de qual é o benefício tangível para ele enquanto lojista. O que ele quer? O que ele quer em termos de margem, em termos de rotatividade, em termos de estoque, em termos de prazo de entrega, prazo de pagamento. Para quê? Para montar uma experiência para esse cara que ele diga, vale a pena eu testar o teu produto na minha prateleira, vale a pena eu abrir esse espaço de produto, porque o teu produto vai trazer o que eu quero. Porque todo mundo vai se beneficiar quando o cliente na ponta receber o que ele quer. Mas ao longo da cadeia, a gente precisa ter muita clareza o que cada uma dessas pessoas estão procurando. Porque o lojista, ele não quer vender o melhor produto. Ele quer vender o produto que o cliente compra. Para ele, que é um empresário que está visando o lucro, ele diz, cara, se eu vender o teu ou do outro, eu não estou preocupado com qualidade, estou preocupado com o cliente. Se eu estou vendendo um pior, mais caro e o cliente está comprando, ótimo para mim. Porque isso para mim é margem, isso para mim é recorrência, isso é cliente voltando. Então a ótica do lojista é muito diferente. E para mim foi um caso muito interessante de um mercado que eu não atuo, e a gente vai lá estudar para criar essa experiência do cliente. O outro caso, que para mim é icônico, já mencionei muito nas palestras, é o caso da Montblanc. Quando eu fui atender a Montblanc, você imagina, né? Você vai dar uma palestra na Montblanc. Fui dar uma palestra sobre atendimento na Montblanc, mas que ela foi antecedida de 3 clientes ocultos que eu fiz. Eu fui viver a experiência. Imagina você chegar para falar de experiência do cliente para uma marca como a Montblanc. E eu fui fazer experiência lá, fui fazer toda a parte cliente oculto, ver qual era a experiência deles. E eu vi uma experiência muito focada na tecnologia da caneta, na forma de escrita
E achei estranho, porque a Montblanc para mim representava muitas outras coisas. O que eu fiz? Fui assistir documentários. Tem muito documentário sobre a Montblanc, ela é uma referência no mundo. E num documentário eu encontrei uma diretora da Montblanc que ela falou uma frase que foi a frase que guiou todo o treinamento. E ela dizia o seguinte: a Montblanc é uma joia que por acaso escreve. Sim, não é uma caneta. Olha essa frase. É uma joia que por acaso escreve. E eu achei ali o mote daquilo que a gente ia falar. Porque eu estava indo para a boutique Montblanc e estava vendendo uma caneta. A tecnologia da caneta, a escrita da caneta, a leveza da caneta, veja como ela escreve, veja como isso. Te trazem a prancheta para você testar os diferentes tipos de escrita, diferente tipo de caneta, rollerball, pena. E você faz toda a experiência lá. E eu olhando, ficava perguntando, mas nós estamos falando sobre escrita? Estamos falando sobre o prazer de escrever numa época que ninguém escreve à mão. Cada vez menos, né? Cada vez menos. Que uma Montblanc que ela faz é assinar um contrato. Que uma Bic faz igual. Que uma Bic faz igual e que hoje a gente tem plataformas XPTO Digital. Sign que você consegue assinar qualquer coisa. Então eu achei muito interessante esse contraste de um mundo que cada vez escreve menos com uma empresa que antes se mantinha vendendo caneta. E quando a gente foi fazer a reunião de briefing, falou, Gabriel, esse é o nosso desafio mesmo. A gente sente que a gente está muito orientado pelo produto ao invés de estar orientado pelo cliente. E o mote foi esse. A Montblanc é uma joia que por acaso escreve. Ou seja, ela escrever não é a função dela. O processo de venda tem que ser diferente. Porque uma coisa é o seguinte, R$ 3.500 numa joia é um preço que você considera pagar. Você não paga isso numa caneta. A mesma coisa vem para você que está assistindo a gente. Qual é o lado joia do teu serviço? O que você faz que transforma o teu serviço em algo muito maior do que a intermediação imobiliária? O que você traz para a mesa, para a experiência do cliente, para a jornada do teu cliente, que ele vai olhar e falar assim, cara, eu recebi uma joia. Esse cara, por acaso, é corretor. Por acaso. Porque o que ele me entrega é uma grande experiência de atendimento, é um cara que se preocupa comigo, é um cara que resolve o meu problema, é o cara que é bem assessorado, é o cara que tem um conhecimento profundo, é o cara que é muito organizado nos processos, é o cara que tudo que ele fala acontece. Você pode construir um monte de coisa que eu falo que é o lado joia do seu serviço, ao invés de reduzir ele a uma intermediação imobiliária, que é o que o cliente vê. O cliente muitas vezes quer diminuir o corretor a alguém que conhece uma pessoa que eu não conheceria se não fosse ele. Ah, não, o que o corretor fez foi me apresentar o Sérgio, só isso. E não, gente, tem muito trabalho. Às vezes a gente precisa trazer isso para a mesa, para o cliente saber o quanto a gente se importa. Tem uma frase que eu adoro, que diz o seguinte: ninguém se importa com o quanto você sabe, enquanto não souber o quanto você se importa. Então, trazer para a mesa o quanto você se importa com aquele cliente começa a dar um ar de joia para aquele serviço que você está prestando. Não tem a ver com o imóvel, tem a ver com resolver o problema da vida das pessoas. Tem a ver com elas terem uma vida melhor a partir de um momento que elas encontraram com você. Isso vale muito mais do que uma simples intermediação. É por isso que, falando no alto padrão, muito cliente comenta quando recebe um atendimento diferenciado num corretor. Ele lembra, ele indica, aquilo marca ele. Marca aí. Outra coisa, no alto padrão, as pessoas gostam de indicar. O alto padrão, para todo tipo de produto, é um lugar onde eu quero te contar algo de bom que aconteceu comigo. É um lugar onde, não, vai ao meu médico. Não, você vai trocar de carro, vai na concessionária, fala com fulano, diz que eu te indiquei. Tem essa parte também do orgulho em fazer indicação, como que a indicação significa que eu sou bem relacionado, que eu tenho pessoas ali. Conheço gente. Mas, por exemplo, olha só como é. Uma vez eu trabalhei em segmento luxo e uma das coisas que eu adorei, era um empreendimento gigantesco, né? Maravilhoso nos mínimos detalhes, e uma das coisas que me chamava a atenção era o quê? Se eu não me engano, o descritivo era esse: rampa de veículos com ângulo de entrada de 14 graus. E aí eu olhei, com o meu olhar de fora, dá pra ver que eu não sou um cara de mercado de luxo, né? E eu achei, qual que é a relevância E nem tem carro disso? esportivo. Qual que é a relevância disso? Aí eu lembro que a pessoa que a gente estava fazendo o briefing, ela falou assim, dá para ver que você não tem uma Ferrari, né, Gabriel? Eu falei, cara, imagina todo o empreendimento querendo cuidar da pequena dor do cara, o quê? Você tem um carro esportivo, toda vez que você entra no seu prédio, arranha. Isso não acontece aqui. Nesse empreendimento você não passa por isso. Nesse empreendimento nós pensamos nos mínimos detalhes. Tinha toda uma jornada só para o carro. Era uma coisa incrível. Tinha uns boxes fechados, incríveis também. Agora, ângulo de entrada de 14 graus. Uma informação que para quem não é daquele mercado não significa absolutamente nada. Mas é uma baita de uma dor para você cuidar.
É um baita de um carinho, uma baita de uma atenção com o sujeito que enfrenta esse problema em empreendimentos milionários que ele compra e diz, bom, ainda tenho que entrar de lado com o meu carro, ainda tenho essa dificuldade, ainda corro o risco de ter um arranhão. E a gente colocou lá rampa com ângulo de entrada de 14 graus. É conhecer o cliente. Conhecer o cliente, conectou com ele. E aí, de novo, cada cliente é mais exigente de acordo com a vida dele, com o universo dele. Eu jamais imaginaria que eu precisaria de uma rampa com um ângulo de 14 graus. Hoje, falando nos empreendimentos de alto padrão, cada vez mais as incorporadoras estão investindo nos serviços de facilidades, nos amenities para o cliente, para poupar tempo dele, porque ele não compra tempo. Esse cliente pode comprar basicamente tudo, menos tempo. Então, ter conveniência dentro do empreendimento, para que ele não precise sair para resolver problemas. O que você pensa sobre facilidades, conveniência, sobre poupar tempo? Bom, eu vou te dizer o seguinte. Vamos primeiro desmistificar, porque a gente fala muito sobre tempo, mas assim, poupar tempo tem também a ver com certa posição socioeconômica, né? Por isso que a gente está falando de alto padrão e luxo. Eu gosto disso. Eu gosto disso por quê? Porque eu moro no primeiro andar. E vou te dizer, tem coisa que é muito mais barata se eu for até o mercado, mas se eu descer no térreo, tá no mercadinho do prédio, muito mais caro do que eu pagaria, mas não vale a pena eu sair fora de casa. Não vale a pena o esforço. Então, eu desço um lance de escada e eu estou no mercado. Obviamente não faço a compra do mês lá. Mas toda aquela urgência, poxa, eu vou pegar o carro, e você começa a valorizar isso. Você vai ter segmentos de mercado que vão valorizar muito isso. Vão valorizar. Tem outros que vão valorizar a economia. Então, a pessoa vai fazer um esforço diferenciado em prol de economizar. Agora, o fator tempo ele é muito importante para essas pessoas que, quando elas medem muito a vida delas, qual é a capacidade produtiva delas no tempo. E é engraçado, porque eu sempre olhava e falei, nossa, por que a pessoa gasta mais aqui em vez de ir lá? Eu não entendia. E você começa a entender. Aí, uma vez, um amigo meu me falou assim, saiu uma estimativa muito tempo atrás, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás, que é o seguinte, o Bill Gates ganha, sei lá, $1.000 por segundo. Era uma estimativa desse tipo, né? E o meu amigo fala assim, ó, você já parou para pensar que se o Bill Gates derrubar uma nota de $100, para ele não vale a pena parar para pegar ela do chão? É tempo. É tempo. Tempo é um fator muito grande e cada vez mais a vida tem ficado mais corrida. Cada vez a gente tem tido mais ansiedade com a vida e cada vez mais o foco em resolver essa questão tem sido da experiência do cliente. E não é da experiência do cliente na venda, no pós-venda. Às vezes a gente compra por um motivo e depois se apaixona por outro. Eu sou um dos caras que fui terminantemente contra a instalação de um mercado no meu prédio. Provavelmente deve ser um dos top 5 de faturamento deles hoje em dia. E você comentou sobre pós-venda. O pós-venda também é... Você tem experiência de compra, você tem experiência desse momento, mas o pós-venda você também tem que encantar o cliente no pós-venda. Porque aquilo marca ele, né? O pós-venda é aquilo que você faz quando você não teria mais obrigação de fazer. Então, o pós-venda é o que separa, porque você pode ter 2 atendimentos muito bons de pré-venda e venda, mas o pós-venda é o que fala tem a ver com a nossa relação, não tem a ver comigo. Tem 2 tipos de profissional. Tem o profissional, eu quero o teu bem, e teu profissional, eu quero o meu bem através de você. O meu bem através de você eu consigo no ato da venda. E a partir dali você não tem mais utilidade para mim. O pós-venda é construção de uma relação. Mas é muito interessante por quê? Porque a gente fala de pós-venda, mas tem que falar também de sucesso do cliente. O pós-venda é a parte mais importante do sucesso do cliente. Porque no pós-venda é que ele vai te gerar ou uma recorrência ou uma indicação. E a gestão do pós-venda é muito ruim. Costumo falar que é a estratégia ladrão de banco. Estratégia ladrão de banco. O que o ladrão de banco faz depois que pega o dinheiro? Ele vai embora. Ele não conversa com ninguém, ele não para na porta, ele não toma um café, ele não liga de volta. Ele pega o dinheiro, vai embora. Some, desaparece. Então, muitas vezes a gente tem processos de venda que não criam relacionamento. Esse relacionamento do pós-venda é o que eu tenho trabalhado muito nessas palestras que eu tenho feito sobre recorrência e sobre indicação. Porque é sucesso do cliente. Hoje a gente fala muito de sucesso do cliente. Nem mais de experiência, sucesso do cliente. E por que sucesso do cliente? Porque o cliente vai ser bem sucedido na jornada dele. Ele tem um objetivo, ele vai perseguir de várias maneiras. Só que a gente tem que entender uma coisa. O cliente consegue ter sucesso com ou sem você.
Ele pode ter sucesso na tua empresa ou em outra empresa. Ele tem um mercado inteiro para ser bem sucedido. Agora, a gente só tem sucesso quando esse cliente tem sucesso aqui com a gente. Então, a nossa experiência é justamente para reter ele, para que ele sinta que o sucesso dele pode ser atingido através da gente e para que a gente comemore esse sucesso. Quando a gente não comemora, a gente para na venda. O pós-venda é uma grande comemoração de uma jornada que não está chegando ao fim. Chega ao fim a jornada de compra, mas continua uma jornada de relacionamento. É no pós-venda que vem a indicação. E aí o LTV que a gente tem, o Lifetime Value, ou seja, o potencial de negócio de cada cliente é 10 vezes maior do que o próprio negócio que o cliente fez. Então, basicamente, todo cliente que você atende, o potencial de dinheiro dos outros que ele vai te apresentar é muito maior do dinheiro que ele está te dando. O dinheiro que ele é capaz de te dar, provavelmente é o menor dinheiro que está envolvido na tua jornada de relacionamento com ele. Mas muitas vezes o corretor não cria o relacionamento e se contenta só aquele dinheiro. Só olha aquela venda. Só aquela venda, única. Eu gravei com o Valdir Quinasso, que é um dono de imobiliária de Curitiba, e ele fala que ele considera cliente só depois da segunda venda. Porque a primeira pode ser por susto, por impacto, entrou no stand, pegou, deu sorte, trabalha com lançamentos. Então, ele fala para o corretor dele, quer falar que é cliente? Faz pelo menos a segunda venda para ele. Aí ele é seu cliente. Esse é o trabalho bem feito. Esse é o cuida dele como você cuida de mim na linguagem dele no lançamento. Mas eu vou te contar uma coisa sobre... Vamos voltar a falar um exemplo da Disney? Vamos. Tem uma história que eu adoro. A gente sempre conta umas histórias boas, porque depois o pessoal fica compartilhando. Mas, cara, minha esposa, quando teve meu primeiro filho, eu fiz um menininho de ouro para ela. E ela fiz um colar com um menininho de ouro. Poxa, super bacana, legal, baita presente. Qual foi o problema? Tivemos o segundo filho. E para fazer um menininho de ouro igual, para ser igualzinho, nossa senhora, deu um trabalho, porque eu ainda tinha que conseguir tirar dela. Assim, foi uma mão de obra danada. E eu fiz um menininho e um suporte. Então ficam num suporte os dois menininhos de ouro. A gente está na Mansão Assombrada lá na Disney. Então a Mansão Assombrada, para quem não conhece, tem uma fila externa. Depois você entra num salão, né, que fica mais escuro. Depois você vai para uma sala, que é aquela que estica, né? E depois você sai para a fila onde você vai embarcar na atração. A gente está na fila para embarcar na atração. Minha mulher faz assim, ó, põe a mão e fala, meus meninos. Eu falo, Gabriel, eu perdi, pelo amor de Deus, eu perdi, cadê? Desespera. Eu pego o celular, ligo a câmera lá no escuro e começo a olhar para baixo, procurando no chão, deixando as pessoas passarem, procurando no chão. Alguém da Disney vê e diz o seguinte, primeiro, o que esse cara está fazendo não é seguro, e segurança é o pilar número 1 da estratégia da Disney. Segurança acima de tudo. Esse cara vai se matar aí com uma lanterna para baixo, está atrapalhando a experiência dos outros também. Esse membro do elenco, esse cast member chega perto de mim e fala assim, aconteceu alguma coisa? Eu, não, minha esposa perdeu. Eu falei, não, desliga a lanterna, não tem problema, eu vou te ajudar. Me conta. Eu conto. Mas eu conto o valor emocional que aquilo tem para minha esposa. Né? Fala, fique tranquilo. Você lembra de qual das duas salas você veio? Porque são duas salas de entrada. As pessoas não sabem isso. Tem duas salas que esticam, direita ou esquerda. A gente veio pela sala da esquerda. Ele imediatamente dá o comando para que ninguém mais entre pela sala. Ele interditou o salão da esquerda e interditou a área da fila. Ele parou a atração, acendeu todas as luzes e começaram todos a procurar. Eu mostrei uma foto de como era o pingente. Eles começaram, parou a atração por uma pessoa. Procuraram ali e falaram assim, olha, procuramos nessa área aqui, não está aqui, nós vamos apagar as luzes e vamos voltar agora a operar no salão da direita, vamos olhar no salão da esquerda. Foram lá e viram no salão da esquerda. De repente eles voltam, né? A gente estava numa ala de bastidores e falaram assim, olha, estamos retomando a operação da atração, nós olhamos toda a fila, olhamos o salão da esquerda, olhamos o salão principal, que é o da antessala, e não está lá, vocês devem ter perdido em outro lugar. E a Patrícia chorando, e nossa, perdi, nossa, isso, aquilo. E de repente a gente está saindo pelos bastidores, porque já não tinha mais clima para isso, para ir na atração, tudo. A gente está saindo, veio um cara com o pingente na mão. Com o pingente, com o colarzinho. Mas com um cast member ou não? Um cast member. Um cast member. funcionário. Ele volta, né? É o membro do elenco lá, um cast member da Disney. Ele vem com o pingente na mão. Eu, cara, você achou onde é que estava? Ele fala, estava lá fora. Fora da atração, não é fora do prédio. Ele vistoriou toda a fila
E depois que ele não achou na fila, Ele fez mais do que precisa. ele saiu do portão da atração E olhou no e lado foi externo. ao redor ali olhar e foi fora da atração que ele achou. E o que eu digo é, a Disney parou uma atração que tinha, sei lá, milhares de pessoas na fila para frequentar, para se importar com o sentimento de uma pessoa. Esse é um sentimento de cuidado muito importante. Quanto me importo com você? Eu lembro que eu já falava muito sobre Disney, né? E a Patrícia, minha esposa, ela falava assim, mas eu não acho que é tudo isso não. Não, é muito legal, mas eu acho que às vezes é exagerado. E naquele dia ela falou, cara, Eu entendi. Agora eu entendi porque aconteceu comigo. Ela falou, Gabriel, os caras pararam a atração. Eles pararam a atração. A gente resolveu o nosso problema, se tornou mais importante do que atender as 1000 pessoas que estavam na fila do lado de fora. E eles pararam para atender a gente. Eles acenderam a luz de uma atração que é escura. Ou seja, eles fizeram tudo pela gente. Isso é querer cuidar do cliente. Isso é eu quero o teu bem. Isso é o que deixa uma marca. Deixou uma marca na minha esposa, que ela achava que tudo que eu falava sobre Disney era romantizado, sabe? Não, mas as pessoas romantizam muito. Ela falou, cara, eu vivi. A gente pode fazer isso. A questão é, quanto você se importa com o seu cliente? Legitimamente. Quanto você quer o sucesso dele? E o sucesso dele a ponto de muitas vezes falar assim, esse não é um bom negócio para você, vamos procurar o próximo. Porque eu quero que ao final não seja apenas uma transação. Eu quero que ao final você tenha orgulho de ter feito essa transação comigo. Esse é o foco da experiência no mercado imobiliário. Agora, olhando o mercado de terceiros, de prontos, né, que a gente tem em algumas cidades com nomes diferentes. Muitas vezes o proprietário quer entregar o imóvel para a imobiliária vender. E ele tem um apego sentimental com aquele imóvel. Ele acha que o imóvel dele é o melhor de todos, tem que valer mais do que o do vizinho. Como que o corretor, como que a imobiliária tem que lidar nessa situação sem magoar o cliente? Como tem, cada um decide, né? Mas preço é algo complicado no mercado imobiliário, porque todo alinhamento de expectativa acontece ao redor de preço. Então tem duas coisas muito ruins no mercado imobiliário, né? A primeira é imóvel fora de preço, porque imóvel fora de preço não vende. Não vende. E o sucesso do cliente é vender. Então toda vez que eu pego um imóvel fora de preço, eu estou começando uma relação que não vai ser bem sucedida. Não, mas com o tempo ele baixa. Está desalinhado, né? Não tem um alinhamento. Mas naquele contexto, muitas vezes, vamos ser sinceros, porque eu converso muito com o corretor, você sabe, tem imóvel que você pega assim, por esse preço não vai vender, mas lá para frente eu convenço ele a chegar em outro preço. Tem algumas coisas sobre preço. Primeiro, expectativa. Quando a gente captou, a gente falou para ele, olha, o preço tal pode ser, ou não, está um pouquinho alto, mas vamos tentar. Isso já trava uma expectativa, né? Então é muito difícil fazer esse movimento, porque esse movimento é um movimento de perda. Por isso que o melhor jeito é sempre você fazer uma análise comparativa de mercado. Imóveis no mesmo padrão, na mesma região, que foram efetivamente vendidos, valor de operação, porque vem o outro lado também da precificação. O anúncio. Todo anúncio é precificado com uma gordurinha. Então, assim, por preço anunciado, você vê um mercado que não é um mercado do preço vendido. E é muito difícil você mapear preço vendido. Então, o cliente diz o quê? Não, mas aqui tem um vizinho meu aqui do prédio que está vendendo pelo mesmo preço que eu estou pedindo. Ele está vendendo, mas ele não vai vender. É também outro desalinhamento. Agora, tem um desalinhamento de preço que eu adoro, que é o do anúncio falso. Se a gente puder falar abertamente. Sim, aquela isca. Aquela isca. As pessoas não entendem, do ponto de vista de experiência do cliente, o erro que tem em fazer o anúncio isca. Porque o anúncio isca diz o seguinte, Sérgio, tá aqui o imóvel dos seus sonhos por 1 milhão. E aí você me chama. E eu te digo, nossa, infelizmente esse eu não tenho mais, mas deixa eu te apresentar outro. E eu estou te apresentando um imóvel que não é dos seus sonhos por 1.200.000. O imóvel isca, o imóvel dos sonhos, por um preço baixo, ele traz uma expectativa para o comprador de quanto dinheiro dele pode comprar. Então pode parecer um bom negócio de estratégia de topo de funil. Mas em termos de experiência do cliente, você já alinhou a expectativa para ele que com aquela quantidade de dinheiro ele comprava aquele padrão de imóvel. E você agora tem uma experiência para quê? Para você tirar ele dessa certeza, para falar, não, com esse dinheiro você não consegue comprar um imóvel igual a esse. Então, tem alguns movimentos que são estratégias que normalmente aceleram a entrada
de boca de funil, mas atrapalham o meio. Então, se eu aceitar qualquer precificação, não tem problema. Pego muita gente aqui em cima, mas depois o trabalho com o vendedor é muito difícil. Se eu anunciar imóvel que não existe, eu capto mais lead, mas o trabalho do meio é mais difícil. Quando eu falo sobre isso, eu falo o seguinte: em termos de experiência do cliente, a gente não tem como garantir resultado. Mas o que a gente é gestor de probabilidades. Você, corretor, é um gestor de probabilidades. O teu negócio, o teu sucesso, a tua remuneração é questão de gestão de probabilidades. Só que essas probabilidades dependem de decisões que você toma. E eu pergunto, pegar um imóvel mal precificado aumenta ou diminui as probabilidades do cliente ser bem-sucedido e, portanto, o corretor ser bem-sucedido? Diminui. Diminui. Então, muitas vezes temos uma série de decisões que a gente toma que diminuem as probabilidades do sucesso acontecer. E a gente não percebe. A gente toma no automático porque não, é mercado, é assim que funciona, é assim que todo mundo faz. Meu pai, que aprendeu com meu avô, que foi aluno do meu bisavô, já fazia assim naquela época. Mas o que eu digo é, em termos de experiência do cliente, quantas decisões você toma que aumentam a probabilidade do sucesso? Ou seja, qualidade de fotografia e anúncio. Ah, não quero gastar com isso. Outra decisão que diminui a probabilidade. E no longo prazo, você vai ter uma série de decisões que você toma. Por exemplo, não, eu tenho que esconder o imóvel, porque senão meu colega aqui... Meu concorrente, porque não dá para trabalhar como colega, meu concorrente vai pegar o imóvel de mim. Então, olha só, de novo, como eu não trabalho com exclusividade, a questão da exclusividade, eu também não posso anunciar o imóvel tão aberto. Não posso ligar para o meu colega e falar, vamos fazer uma parceria, você tem um comprador para esse imóvel? Eu estou com um imóvel ótimo, bem precificado. Então, são uma série de decisões que definem no final do dia se você aumentou ou diminuiu as probabilidades do negócio bem sucedido. Se você trabalha com a experiência do cliente, o teu foco é em tomar todas as decisões que são necessárias para aumentar ao máximo as chances do cliente ser bem sucedido. Ser bem sucedido não é só negócio fechado, é orgulho desse negócio ter sido fechado e consciência de que esse negócio foi fechado graças a você, graças ao teu papel. Não aquela coisa como você falou, entrou no stand, tropeçou, já vinha comprar mesmo e não foi um esforço. Esse reconhecimento é a grande estratégia do pós-venda, porque a partir dali que vem a recorrência, que vem a indicação, a partir dali que você constrói um relacionamento mais amplo. Qual é o problema? Isso demora. Isso é certo. Funciona, mas demora. E às vezes o urgente não permite que a gente faça o que é importante. Às vezes você troca a estratégia importante de ser feita pela estratégia urgente. Qual é a saída? Eu não sei onde fica o ponto de equilíbrio, mas às vezes a gente mata o futuro para colher no presente, mas também a gente não pode não viver o presente para tentar colher no futuro. Esse equilíbrio depende de você, do tipo de decisão que você toma e do quanto você toma decisões que levam você a ter uma probabilidade maior de ser bem sucedido. Agora, no primeiro episódio que a gente gravou, você deu uma dica fantástica sobre como o corretor tem que servir o café para o cliente na imobiliária. Você lembra dessa dica que você deu? Não lembro. Me conta, é que eu tenho várias dicas. A forma de servir, de você perguntar, como você... É o meu roteiro lá do escritório. É o seu roteiro do escritório. Que outra dica você pode dar para o corretor, para a imobiliária, na hora de receber o cliente, ou no stand, ou na imobiliária, de atendê-lo ou satisfazer de uma maneira que ele vai sair motivado? Primeira coisa é, de novo, o que os outros não estão fazendo? Então, uma coisa que eu testei, que eu achei muito legal quando a gente fez esse teste, é o seguinte. A gente tem um trabalho que chama estereótipos. E o trabalho de estereótipos é o que pensam de mal de mim. O que eu tenho que estar preparado? Olha, eu, por exemplo, sou advogado. Para não parecer que a gente está falando de corretor, eu sou advogado. As pessoas já têm assim, uma lógica inesgotável, mas eu tenho 5 estereótipos, 5 que as pessoas têm em mente. Construção social, culpa da própria advocacia, dos profissionais que criaram isso, mas a gente se eu bem me lembro, a gente é mentiroso, arrogante, corrupto, mercenário e ladrão. E não importa quem eu sou. Isso aí não é o Gabriel, mas assim, é o que a pessoa é ensinada a pensar sobre advogado. É a sociedade. É a sociedade. Logo, advogado é uma ameaça. Como é que eu posso gostar de alguém que é uma ameaça? Agora, se advogado é isso, imagina corretor. O corretor tem estereótipos também. Que é pior ainda. Tem estereótipo como, por exemplo, o corretor é invasivo. O corretor é insistente. O corretor vai me perturbar no meu WhatsApp ou no meu telefone.
sabe? Ele vai invadir o meu espaço. Então, por exemplo, o que eu fiz na advocacia? Eu utilizo o café, o ato de servir, para combater o estereótipo de arrogante. Porque o ato de servir demonstra humildade, demonstra o desejo de servir, demonstra o quê? Eu quero trabalhar por você. E num simples café, a gente consegue desmontar isso. O que a gente fez uma vez para desmontar o estereótipo de chato do corretor? Pô, lead vem um monte. Quando a gente fala de portal, lead portal, estou conversando com você com mais 5. E todo mundo está respondendo igual. A nossa pergunta era, o que a gente poderia fazer de diferente? E aí eu criei um speechzinho, só para teste, né? Então olá Sérgio, tudo bem? Meu nome é Gabriel Villarreal, vai ser um prazer te atender. Mas antes disso eu queria alinhar com você quais são os melhores dias e horários para eu te mandar material, para que você possa ter calma para avaliar esse material. Porque eu não gostaria de ser invasivo, não quero atrapalhar nem tua rotina profissional, nem os teus momentos familiares. Só isso. Só isso. O que isso está falando para você? Eu não quero ser chato, eu não quero ser insistente. É o que eu chamo de desarmar a bomba. Eu tenho que desarmar a bomba do estereótipo do advogado. O corretor tem que desarmar a bomba. Essa mensagenzinha curta, o cara olha, e mesmo que ele não vá dar valor, ele diz, é diferente. Eu tô com outros 5 aqui, link, amanhã, cadê? Você viu, conseguiu isso, aquilo. Pô, um cara que quer respeitar meu espaço. O que eu percebi é que a maioria das pessoas respondem, não, pode mandar qualquer hora, não tem problema, não fazem esse alinhamento. Mas o relacionamento muda de patamar a partir do momento que eu dei esse sinal de respeito para ele. Eu dei esse sinal para ele. Do café, se você trabalha com presencial, eu adoro o do café, por quê? Porque além do intuito de servir, vai até a máquina, não pede um café para a Dona Maria, vai você até a máquina, oferece pelo café. Eu da máquina digo, você quer café forte, médio ou fraco, açúcar ou adoçante, eu ponho no pires, na xicrinha, levo para ele, mas o que eu faço é eu pego um café para mim e eu sento à mesa e eu pergunto algo da vida dele. Normalmente, como eu trabalho por indicação, eu pergunto algo sobre a pessoa que indicou. Ô Sérgio, de onde você conhece o Fernando? Aí você fala alguma história. Ou se você não fala alguma história de onde você conhece o Fernando, fala, pô, o Fernando que te indicou, nossa, tem uma história legal com ele. E o que eu faço? Eu crio aí uma encenação subliminar importante. Com quem que você toma um café e fala coisas da vida? Conta uma história sobre a sua vida ou ouve a história sobre a vida do outro. Com quem? Com seu amigo. Então, enquanto você está tomando um cafezinho comigo, descontraído, me contando de onde você conhece o Fernando, alguma história curiosa, ou ouvindo uma história curiosa minha de onde eu conheço o tal do Fernando, o que a gente está fazendo, a gente está reinterpretando momentos que a gente vive com amigos. E, curiosamente, o cliente se sente à vontade. Eu só começo a discutir a técnica depois do café. Depois do café. Eu aproveito o café como um momento para enviar sinais de amizade e remover os sinais de ameaça. Eu removendo os sinais de ameaça, a experiência é outra. E teve um caso muito interessante. Tem um caso até agora que é um cliente que na terceira reunião ele já entrava no escritório assim, Gabriel, meu amigo, e me abraçava, a gente fazia, e estávamos cuidando de um projeto dele e tudo, né? Só que você ser presente cria uma imagem na cabeça das pessoas. Então, você é presente no WhatsApp, você é presente por todos os meios de comunicação que você tem, era a terceira reunião presencial. E ele chegou assim, meu amigo, doutor Gabriel, e ao final da reunião, ele falou, mas eu vi que você faz uns negócios de Disney, me explica isso. E aí eu expliquei, não, assim. Pô, mas funciona? Aí eu falei, bom, posso usar você como exemplo? Aí ele, como assim? Eu falei, você me permite? E aí eu falei para ele, você viu o jeito que você entrou aqui no escritório? Você gosta de mim, não gosta? Não gosto. Eu também gosto muito de você. Só que essa é a terceira vez que você me vê na sua vida. Não, doutor. Pô, a gente já se conhece. É a terceira vez que você me vê na sua vida. Só que a experiência de contato, os momentos de interação, a conversa profunda nessa fase pessoal levou a ele se sentir tão bem, tão familiarizado, que ele me tinha numa consideração como se me conhecesse profundamente. Há muito tempo. E aí ele falou, não, Gabriel, não foram 3 reuniões, doutor, não foram 3 reuniões. Eu falei, não, foi aqui, ó, peguei a agenda, falei, reunião tal, e essa de hoje, que você já chegou me dando um abraço e me chamando de doutor Gabriel, meu amigo. Cara, e tudo isso é planejado? Eu falei, não acho, eu gosto de você de verdade. Mas tudo isso são estratégias do quê? De conexão. De conexão por quê? Porque
A advocacia tem muita gente que pode te dar. Amizade, não. E eu trabalho num mercado onde o advogado não está interessado em cuidar do cliente. Onde o advogado acha que é melhor que o cliente. Então o que eu fiz? O que eu vou fazer que os outros não querem gastar tempo, dinheiro ou esforço para fazer? Eu vou ser amigo. Eu vou ser a pessoa que você pode contar, a pessoa que você gosta. Eu vou ser a única reunião com o advogado que quando você vem na agência e fala, tem uma reunião com o advogado, você dá um sorriso. Você, pô, hoje eu vou encontrar com o cara, vai ver que o assunto é ruim, mas vou encontrar com o cara que eu gosto. Eu não faço reunião de terno. Eu tenho outra interessante como advogado. Roupa social, já aboli gravata, já aboli paletó. Né? No escritório ninguém trabalha de roupa social, mas em reunião, a primeira reunião com o cliente eu faço de roupa social. A primeira. E se a coisa rolou legal, se a gente conectou já nessa fase pessoal, já estamos assim descontraídos, ao longo da reunião eu vou descontraindo, se eu vi que gerou uma conexão, né, e que o cliente já evolui para a proposta, me manda uma proposta e tudo mais, ao final da reunião eu dou uma despedida nele também que é marcante, que é diferente do que ele está acostumado a ouvir. Então ao final eu vou falar assim, Sérgio, foi um prazer te conhecer, essa foi a primeira e a última vez que você me viu de roupa social. E na hora que você ouve isso, você acha estranho. E aí você pergunta, não entendi, Gabriel, mas como assim? E isso me dá brecha para eu te contar um pouquinho mais sobre o meu escritório, sobre a nossa cultura, sobre como a gente entende que a roupa não torna o advogado mais criativo, como a gente tem um ambiente criativo ali dentro, como a gente é mais moderno, focado em negócios. Então a gente quer abolir aquilo que representa uma advocacia mais arcaica. Só que toda essa porta se abre numa frasezinha que quando eu falo ao final da primeira reunião, chama a atenção dele. O que acontece? Esse cara, se foi para outro escritório de advocacia, ele viu tudo igual de um jeito e eu diferente. Se ele gosta do tudo igual, ele vai escolher entre um dos outros. Agora, se ele estava procurando algo diferente, eu marquei a experiência dele. E a partir da reunião seguinte, é calça jeans, tênis e camiseta. Ao ponto que uma vez, eu não faço reunião depois, começo a fazer almoço. Certa vez vou almoçar com um cliente e eu tinha tido uma primeira reunião. E eu cheguei de paletó. Quando eu sentei à mesa com o cliente de paletó no almoço e eu cumprimentei ele, ele parou e falou assim, o que está acontecendo? Eu te fiz alguma coisa? Falei, não, que foi? Pô, cara, você está chateado comigo? Falei, não entendi. Você está vindo aí todo advogado, de terno? Que história é essa? Por quê? Porque já para ele, o fato de eu tirar a minha armadura, o fato de tirar essa máscara de advogado, do terno e gravata, para ele é um sinal de amizade. Ao ponto de que quando aparece de terno, ele não conseguiu identificar o amigo dele, o advogado que ele gosta, que vai de bermuda, que vai de calça jeans. Então são coisas diferentes. Imagina o teu advogado indo te encontrar de bermuda e camiseta. É o que eu faço com os meus clientes. E dá super certo e é uma experiência de baixa concorrência. Por quê? Porque os outros não estão focados nisso. Decide o que você quer focar de diferente e, ao invés de querer ser melhor naquilo que todo mundo faz, acha algo que ninguém faz para você fazer. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio, Gabriel. Do segundo de 3? Do segundo de 3, mas assim, já que você está indo de novo para a Disney, a gente já tem um pretexto aí para marcar uma próxima. Vamos fazer um na volta? Vamos. Se você quiser, ó, já assino aqui com exclusividade. Na volta, 5 maiores insights da minha certificação. Da sua certificação. Vamos, com certeza. Se você gostou desse episódio, marca o Gabriel. Qual que é o seu Instagram mesmo? Gabriel? @gabriel.vilareal.oficial. @Gabriel, vou deixar aqui marcado aqui nos comentários. Marco Vem Pra Mesa, @Vem Pra Mesa Podcast, @Sérgio Langer. Se você gostou desse episódio no YouTube, deixa um comentário aqui pro Gabriel. Siga o nosso canal, deixa seu like. No Spotify também. Siga o nosso canal no Spotify. E é isso. Obrigado, Gabriel, novamente. Bora encantar? Bora cantar? Bora encantar, turma. Bora encantar. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.